primeiro capuz na cabeça. O primeiro branco. O primeiro amigo escravizado. Nunca houve um último beijo nem um último abraço. Estou falando da África, senhores. A diáspora africana foi um dos fenômenos mais importantes da história da humanidade. Foi a maior migração forçada de gente na história da humanidade. Então é importante como história mundial, né? E o Brasil foi responsável por importar entre 43% e 46%, quase metade, de todas essas pessoas que foram tiradas do continente africano e levadas para as Américas. Nós somos um país criado pelo comércio de gente, pelo trato dos viventes, né? E os viventes da parte do mundo na qual vivia a Baquáqua, que vieram para cá, justamente eram os viventes traficados. Existe uma África onde Alá se banha nas águas de Oxum, onde umas barras podem ser feitas de contas, búzios e palha da costa. Uma África de Aminas, Eturrus, Abdus, Olofemes, Naziras, Hassans, Abimbolas, Mohammeds e Mahomas. Uma África de africanos, onde prósperos comerciantes também sabem ler e escrever, e que também se chama Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e onde uma guerra, que é santa, fez com que gente da graça de Deus vendesse gente. E essa África não está nos nossos livros de história. Essa não é uma história sobre deuses, heróis ou feitos fantásticos. Nem tampouco serei lembrado por empunhar uma espada e resistir à marcha de uma floresta. Mas essa é uma história extraordinária. É um fenômeno central para a gente entender a história do Brasil. É 8-1, é 8 africanos para cada um europeu que entrou no Brasil até 1855. Não dá para entender a história do Brasil, a história demográfica do Brasil, a história cultural do Brasil, sem entender a história da África naquele momento. É um ponto central para a gente entender a história da racialização e do racismo no mundo, nas Américas. Então por isso que a gente tem que estudar a história da diáspora, até para a gente pensar um pouco mais sobre... Um pouco mais não, para a gente pensar muito sobre o que ainda acontece hoje no século XXI. A trajetória do Baquáqua nos ajuda a apresentar em plenitude o quanto grande parte do mundo moderno foi construído por homens e mulheres que, como ele, foram distanciados dos seus lugares de origem por forças alheias à sua própria vontade e que mesmo apesar disso, nesses lugares para onde foram, reconstruíram suas trajetórias, suas vidas, legaram suas descendências, suas práticas e, no caso dele, ainda nos deixaram reflexões sobre esse processo. Ainda ontem eu falava aos ouvidos de um rei. Era filho de uma família próspera de comerciantes. Era africano, soberano em minha língua, filho de uma terra, herdeiro de uma nação. Ainda ontem eu era gente. Rezava em direção a Meca. Deus estava na dança. Estamos em pleno mar! O day trade na XP está ainda mais veloz. Flash Click. Princípio. Baquáqua é um modelo, né, de historiografia, de forma de mostrar que nós temos que dar atenção para os sujeitos individualizados, para além daquela questão do estudo apenas de classe, né, apenas estrutural. O Baquáqua, ele nasce por volta de 1800, na década de 20 do século XIX, onde hoje é a República Democrática do Benin, numa cidade chamada Djougou, que era uma cidade central para o comércio de cola na região, de noz de cola, que é um item muito importante na África Ocidental. Ele trabalhava para um rei local como meio que um mensageiro, como um assistente na coleta de impostos, como se fosse o olho do rei na hora da coleta de impostos. E ele era muito invejado por alguns outros funcionários do rei. Isso o Baquáqua fala na sua autobiografia. Então esses funcionários que eram seus colegas dão uma festa onde ele se embebeda, né? Todos eles se embebedam demais, e quando o Baquáqua acorda, ele está amarrado, está encapuzado e pronto para ser vendido para o tráfico de escravos.
ele foi escravizado e de lá ele foi parar em Pernambuco, em 1845, quando o tráfico de gente vindo da África na condição de escravo já era proibido. Ele tenta o suicídio, ele era muito deprimido em Pernambuco, ele trabalhava como escravo para um padeiro, então ele tem o plano de matar o senhor e tentar o suicídio, ele não é bem sucedido e o senhor rapidamente o vende para o Rio de Janeiro, para um senhor que era gaúcho. Tudo isso a gente descobre levantando outros documentos que não estão na autobiografia dele. Por isso que eu falo que não é somente um trabalho de tradução, é um trabalho de pesquisa. 47, ele está no Rio de Janeiro, o senhor dele recebe uma encomenda de café. A gente achou o registro dessa encomenda, a empresa que encomendou, em Nova York. Quando ele chega em Nova York, ele foge, com a ajuda de alguns abolicionistas. Ele foge para o Haiti, onde ele passa 3 anos, onde ele conhece várias figuras proeminentes da história do Haiti, até então, um general muito importante, entre outras figuras. Do Haiti, ele tem que fugir novamente para o estado de Nova York, porque o Haiti estava em guerra com o outro lado da ilha, em uma cidade chamada Macroville, que hoje é McGraw, e ele estuda 3 anos no Central College. Lá ele aprende inglês, a escrever e ler inglês, uma outra língua que ele aprendeu a ler e escrever. Ele se envolve com uma menina branca, que apesar do estado de Nova York ser um estado onde a escravidão não existia, era um estado abolicionista no norte dos Estados Unidos, era extremamente racista. Então ele tinha medo de ser linchado. Então ele foge para o Canadá, passa um tempo onde hoje é Ontário, é lá onde ele escreve, ele começa a escrever a autobiografia dele. E em 54 ele publica a autobiografia dele em Detroit. A gente tem os registros, por exemplo, do copyright, dos direitos autorais, onde ele se coloca como detentor dos direitos da obra, como autor dessa obra, que é a única autobiografia publicada por um africano que foi escravizado no Brasil que a gente tem até então. Na medida em que as escolas, que as pessoas, que os sistemas educativos se apropriam de uma trajetória como a de Baquáqua para torná-la significativa, para questionar esses lugares comuns que tratam as populações negras no Brasil e no mundo hoje, eu acho que isso é um avanço considerável. Não temos material nenhum historiográfico que nos permita, com tanta riqueza de detalhes e complexidade humana, fazer isso, que não é a biografia do Baquáqua. Em meio a todo esse grupo de escravizados, nós temos que buscar trajetórias de vidas. Baquáqua é um exemplo disso. A gente pode pegar Lufar Rufino, é um outro exemplo disso. Domingos Sodré é um outro exemplo, para mostrar que eles não foram exceção. Eles foram sujeitos que, no contexto adversos, construíram formas de sobreviver e de passar a cultura, de passar a religião, mas de uma forma não pura, mas de uma forma reinventada, ressignificada, podemos dizer, de uma cultura na diáspora. O projeto Baquáqua ele tinha como objetivo construir um website onde a gente iria tornar possível a pesquisa de vários documentos relacionados à história do Mahoma Gardo Baquáqua e do contexto histórico ao redor dele, além de uma série de vídeos, entrevistas com historiadores em alguns países da África, na América do Norte, no Brasil, nos espaços por onde o Baquáqua, o personagem do século XIX, viveu. Além de uma série de outros materiais didáticos e paradidáticos que a gente está produzindo. Então é um website que está em constante manutenção e em constante atualização. O seu relato autobiográfico, produzido em 1854, é apenas um documento histórico. Muito importante, mas é apenas um documento histórico. Então o que o professor Paul Lovejoy, Robin Law, Nelson Bezerra e eu estamos fazendo não é somente uma tradução, mas é uma pesquisa, realmente uma pesquisa biográfica sobre o personagem. Então a gente usa documentos policiais, relatórios judiciais, anúncios de fuga de escravo, relatórios da Igreja Batista que o Baquáqua fazia parte. Então tem uma série imensa de documentos em arquivos em Serra Leoa, na Libéria, na Inglaterra, em Canadá, Estados Unidos, várias cidades brasileiras, para a gente construir melhor a história do personagem. Porque muitas das informações sobre a vida dele não estão no relato autobiográfico. A história do Baquáqua, na minha avaliação, ela é, se bem utilizada, ela é um instrumento fundamental para o cumprimento da lei que no Brasil foi instituída há 10 anos e que estabelece o ensino obrigatório de história da África e das trajetórias dos afro-brasileiros no Brasil.
E por que que ela é fundamental? Primeiro, porque ela é escrita por um africano que esteve aqui e que vivia num lugar da África de onde vieram uma parte bastante significativa das pessoas escravizadas para o Brasil. É uma chance da gente construir uma série de estereótipos, né, que colocavam muitas vezes na sala de aula que a escravidão desumanizou as pessoas, os tornaram animais. Isso não é verdade. O sistema quis fazer isso deles, mas quando a gente estuda as trajetórias individuais, não foi isso que aconteceu. As pessoas se casavam, construíam relações, construíam famílias, amavam a mãe, tinham saudades. Isso tudo a gente percebe quando a gente estuda esse tipo de material de caráter biográfico. O que o livro didático, as estratégias didáticas, os programas didáticos e as aulas de história não podem fazer é pôr o Baquáqua de onde ele quis sair, da mera condição de escravo. Porque foi a luta dele, na sua autobiografia, foi para sair desse lugar. E vai ser uma traição se justamente nós, educadores, utilizando a autobiografia deles, o recolocarmos neste lugar de onde ele quis e fez tanta força para sair.